Irmãs, com muita alegria nós estamos aqui nessa manhã para transmitir ao seu coração, no seu lar, a escola bíblica dominical desse domingo, dia 29 de março de 2020. E nós queremos com muita alegria trazer ao seu lar essa oportunidade de você estar aprendendo a palavra de Deus. Aqui é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte, Regional Milionários, e nós estaremos nesses minutos trazendo a lição desse domingo à tua vida. Gostaria que você, na sua casa mesmo, você estivesse fechando os teus olhos, estivesse orando comigo, pedindo ao Senhor que venha fazer desse momento um grande momento na tua vida. Senhor, eu te dou glórias, te dou graças, eu te bendigo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder exaltar o teu grande nome. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Também eu te peço que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida do professor que vai estar ministrando essa aula. Nós te damos graça e te louvamos para todos sempre. Amém. Quero convidar o microfone do pastor Ricardo, que vai estar ensinando para nós essa lição desse dia. Amém. Muito obrigado, pastor Douglas. A paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui nesta manhã na oportunidade, nessa situação difícil, de isolamento, mas nada pode impedir que a palavra de Deus seja anunciada. Na oportunidade de hoje nós vamos estar ministrando a última lição da Escola Bíblica Dominical, o novo homem em Jesus Cristo, lição de número 13, dia 29 de março de 2020. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema a raça humana, origem, queda e redenção. É a antropologia bíblica, a qual nós vamos estar falando hoje sobre o novo homem em Cristo Jesus. O texto áureo está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O ponto central, a salvação em Cristo gera um novo homem. Glória a Deus por isso, A nossa leitura bíblica em classe, nós não vamos nos ater a ela, está em João, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 16. Nós vamos estar citando alguns versículos no decorrer da lição, mas você pode estar com a sua Bíblia aberta na sua casa nesse momento, no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versículo 1 ao 16, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, citando aí o texto áureo da palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor e professor Cláudio Honor de Andrade. Nós vamos estar então adentrando agora no conteúdo da lição através da introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o seu primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo.
Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Pois bem, é uma pergunta que se inicia na introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Olhando para o ponto de vista humano, não. Mas com a presença de Cristo e o Espírito Santo na nossa vida, não é somente possível, como também é um desejo e é uma vontade de Deus que nós atinjamos essa perfeição. Uma vez que nós entendamos a palavra de Deus, e uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós vamos em busca dessa perfeição, até que assim atinjamos a esta estatura de varão perfeito, e isso acontecerá no arrebatamento da igreja. O primeiro ponto dessa lição, nós vamos estar estudando sobre o nascimento do novo homem. Nós vamos estar falando sobre nascido não do sangue nem da carne, nós vamos estar falando sobre nascidos de Deus, nascidos da água e nascido do Espírito Santo. A introdução para esse primeiro tópico diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. A nossa leitura bíblica em classe vai nos mostrar esse diálogo, aonde Nicodemos não entende o propósito ali que Jesus fala para ele, a necessidade de nascer de novo. Jesus então, dizendo para ele essa necessidade, ele vai chegar à compreensão que é necessário o homem nascer de novo, mas não nascido da carne, não nascido da matéria humana, não nascido como nasce a eu e a você biologicamente, mas um nascimento espiritual, o nascimento de Deus, o nascimento da água e o nascimento do Espírito. Como acontece esse novo nascimento? Como surge esse novo homem em Deus? Como se dá esse fenômeno, esse milagre? Nós vamos então, no decorrer dessa lição, entender todo esse propósito e todo esse processo. O primeiro tópico vai nos dizer assim: no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado do sangue e nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Ou seja, um novo nascimento em Cristo Jesus só pode ser permitido, só pode acontecer através da ação do Espírito Santo de Deus no interior do ser humano. Não há novo nascimento sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não há nova criatura sem a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que opera, é o Espírito Santo de Deus que age, é o Espírito Santo de Deus que gera esse milagre no ser humano, o levando então a uma nova criatura. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. E o escritor comentarista foi muito feliz quando ele colocou que ao nascer de novo o homem experimenta um novo Gênesis. Por quê? Porque ele experimenta um novo começo, uma nova trajetória. Foi o que Paulo diz: eis que agora tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas ficaram no passado, e um novo nascimento em Cristo é a oportunidade de fazermos tudo novo, porque seremos assim uma nova
criatura. A importância de entendermos que a oportunidade de nascer de novo, dada por Deus através do Espírito Santo, nos faz recomeçar, é pelo fato de entendermos que na carne, nascido da carne, operando pela vontade da carne, as nossas obras, os nossos feitos são dominados pela carne. Uma vez que eu tenho a consciência que eu sou dominado pela carne, sou dominado pelas paixões carnais, eu vivo uma vida pautada pela vontade da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que aquele que anda na carne, ele satisfaz as vontades da carne. E isso, mesmo você, mesmo eu, tentando lutar contra essa natureza carnal sozinho, nós não vamos conseguir vencê-la. É uma natureza humana, aonde fomos concebidos em pecado e herdamos essa natureza do pecado de Adão. Sendo assim, somente com a atuação do Espírito Santo na nossa vida é que nós podemos experimentar esse novo Gênesis, esse novo recomeço. E é aí então que nós vamos entender que através do nascimento de Cristo, através do nascimento do Espírito, é que nós vamos nos tornar uma nova criatura. O segundo ponto vai nos dizer: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Que maravilha, né, irmãos? Então, o nascimento do novo homem, ele é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Como se dá isso, pastor Ricardo? Quando nós entendemos pela fé o plano de salvação descrito na palavra de Deus. É por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus às pessoas que estão andando segundo o curso da carne desse mundo, como o homem carnal, como o homem natural, como o velho homem que a Bíblia nos relata. Porque através da pregação da palavra, através do anúncio da palavra, através do contato da palavra, essa fé é gerada no coração do ser humano. Uma vez que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai gerar fé, é a palavra que vai produzir a fé. Uma vez você recebendo essa palavra, você aceitando essa palavra, você entendendo essa palavra, você então abre o seu coração para que o Espírito Santo de Deus opere na tua vida e passe a gerar em você um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Só assim é possível eu e você largarmos a velha natureza, largarmos o velho homem, largarmos a prática do pecado. É impossível o ser humano, por suas forças, é impossível o ser humano, pelos seus méritos, pelos seus esforços, mesmo que ele seja o homem mais sábio, mais inteligente, de mais posse da humanidade, da face da terra, é impossível o ser humano, por sua força, conseguir abandonar essa vida de pecado. É por isso que nós vamos encontrar várias pessoas dizer: depois que eu terminar de fazer isso, eu vou procurar a Deus. Eu estou fazendo isso ainda, e ainda assim eu vou procurar a Deus depois que eu parar. Tem pessoas que têm um vício, e ela vai dizer: não, quando eu terminar, quando eu largar esse vício, eu vou na igreja. Eu não posso ir na igreja ouvir a palavra hoje, porque ainda tenho vício, eu ainda pratico isso. É impossível. Sem a palavra de Deus operando na tua vida, sem a ação do Espírito de Deus operando na tua vida, é impossível você abandonar esse vício, é impossível você largar essa prática, porque é só o Espírito Santo de Deus, somente a atuação do Espírito Santo de Deus no interior do ser humano é que pode fazer dele uma nova criatura, é que pode fazer dele um novo homem,
uma nova pessoa em Cristo Jesus. E como se dá isso? Quando você aceita pela fé o plano de salvação que o Pai tem para mim e tem para você. Uma vez que você aceita, uma vez que você recebe, uma vez que o Espírito Santo de Deus opera na tua vida, você então passa a ser gerado pelo Espírito, e o Espírito de Deus passa a habitar na tua vida, fazendo assim um processo de transformação no interior do homem. E aí, nós vamos passar agora para o terceiro tópico desse primeiro ponto, aonde que nós vamos entender a sequência desse processo. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. É o que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Uma vez aceito a palavra, uma vez permitindo que o Espírito Santo atue no seu coração, você vai comprovar isso publicamente, que é o ato e o efeito do batismo em águas. Porém, o escritor deixou bem claro que o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Não podemos entender que o batismo é o que salva. O batismo é um símbolo de arrependimento. Uma vez que você arrepende, uma vez que você entende a palavra, uma vez que você recebe a palavra, essa palavra começa a gerar no seu interior um novo homem, uma nova criatura, você vai confessar publicamente através do batismo em água. Esta cerimônia, esse mandamento de Deus, ele vai nos fazer entender que é um símbolo que você está arrependido e que você decidiu morrer para o mundo e renascer para uma nova vida com Deus. Esse é o símbolo do batismo. Porém, um batismo em águas sem a fé, sem a ação do Espírito Santo na vida do cristão, ele não tem efeito salvador, ele simplesmente é uma cerimônia. Então, não adianta eu querer batizar para mostrar que eu batizei, para fazer números que eu batizei. Não. O batismo, ele tem que ser precedido a uma aceitação da palavra de Deus, gerando uma fé no meu coração. É essa fé que vai produzir em mim uma nova criatura. É essa fé que vai produzir em mim a ação da palavra de Deus. É essa fé que vai produzir em mim uma transformação, porque o batismo em águas sem a fé, o batismo em águas sem o trabalhar do Espírito Santo na minha vida, não passa de uma cerimônia, de um ritual, e isso não tem poder salvador nenhum. E é por isso que Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos que ele era preciso nascer da água e nascer do Espírito para se tornar uma nova criatura. Quarto ponto do primeiro tópico vai dizer: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então, resumindo aqui todo esse primeiro tópico, toda ação de uma conversão genuína
ela vem através do Espírito Santo. É só através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido é que ele vai se tornar uma nova criatura. Eu posso fazer todas as cerimônias, eu posso estar participando de todos os ritos e trabalhos da igreja, mas se o Espírito Santo não opera na minha vida, eu não serei uma nova criatura e eu não estou participando da genuína conversão. Então eu preciso entender que eu sou um homem movido pela prática da carne, movido pela vontade da carne. Eu sou um homem que é nascido da carne, eu sou um homem que é nascido do sangue. Mas a Bíblia vai dizer, e eu disse que nós iremos retornar à leitura bíblica em classe. Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículo 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que Jesus vai dizer a Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só para ver o reino de Deus, nos é necessário nascer de novo. Mas no versículo 5 ele vai dizer: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, nós entendemos que, para nós vermos o reino de Deus, eu preciso nascer de novo, para me enxergar a glória de Deus, para mim ter contato com o mundo espiritual, para mim ter contato com o mundo de Deus através do Espírito Santo. Eu preciso nascer de novo. E para mim entrar no reino de Deus, pastor, para mim entrar no reino de Deus, eu preciso nascer da água e do Espírito. Amém? Eu não posso nascer da água sem nascer do Espírito. Eu não posso nascer do Espírito sem nascer da água. Jesus deixou bem claro: eu preciso nascer da água e do Espírito. Um complementa o outro. O Espírito Santo opera, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo produz a fé, o Espírito Santo produz em nós um novo nascimento. E eu vou externar isso publicamente como? Através do batismo em águas, mostrando a todo mundo que eu morri, aquele velho homem morreu, aquela velha natureza morreu, aquele homem carnal morreu, e a partir daquele momento ressurge uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí passamos a andar em espírito, e a Bíblia vai dizer: andeis em espírito e não cumprireis a vontade da carne. O que é da carne é da carne, o que é do Espírito é Espírito. E Gálatas vai nos ensinar dizendo, Paulo escrevendo a Gálatas: a carne sempre milita contra o Espírito, e o Espírito sempre está em combate com a carne. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que esse velho homem, essa velha natureza, ela está viva aí dentro de mim e de você. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu falho, todas as vezes que eu erro, é o velho homem que teve uma força sobrepondo o novo homem que nasceu aí dentro de você. Então entenda uma coisa: todos os dias você precisa estar atento a essa batalha espiritual. Não deixe o velho homem sobressair na tua vida, deixa ele crucificado com Cristo e viva de uma forma nova, em novidade de vida. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos agora então para o segundo tópico, que é também o processo desse novo nascimento. Por quê, pastor? Porque o novo homem em Cristo, ele é justificado. O nascimento do novo homem, ele é acompanhado da justificação. E nós vamos entender agora um pouco sobre essa doutrina tão importante, que é a doutrina da justificação do homem. O homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa um novo status diante do tribunal de Deus: a justificação pela fé. Ou seja, nós,
uma vez aceito a palavra e a obra redentora de Cristo, nós vamos nascer de novo. Porém, esse novo homem, ele nasce num contexto de injustiça e de pecado. Os meus erros, as minhas falhas, ela é participante do contexto em que eu vivo. Ela é participante do contexto onde eu moro. As pessoas que me viram crescer desde pequeno conhecem o contexto da minha vida. E é aí que entra a justificação. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa que teve um contexto totalmente pecaminoso, quando você encontra uma pessoa que teve um contexto totalmente deturpado, às vezes você até assusta quando você vê essa pessoa indo para a igreja, quando você vê essa pessoa ouvindo e aceitando a palavra de Deus. E geralmente o comentário que se diz é qual? Fulano de tal pecou, e agora está se escondendo atrás da Bíblia, e agora está arrumando um jeito de ir para a igreja. Assim é muito fácil, mas esse é o contexto que nós vivemos. É um contexto de pessoas injustas, é um contexto de pessoas pecadoras. Talvez o pecado que a pessoa cometeu não é o mesmo que você e nem que eu cometeu, mas o que a Bíblia diz é que todos nós pecamos, e esse pecado traz separação entre Deus e você, entre Deus e os homens, entre Deus e a mim. É o pecado que nos rodeia, é o pecado do nosso contexto. E somente a justificação através de Cristo que pode mudar esse cenário. É somente a justificação através de Cristo que pode mudar esse quadro. Porque se fosse olhar o meu contexto, se fosse olhar o seu contexto, jamais nós teríamos a oportunidade de ver ou de entrar no reino de Deus. Mas Cristo, pela sua obra redentora, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele pagou preço por mim e por você, porque o nosso pecado nos penhorou de uma forma impagável. Porém, Cristo, o nosso Redentor, pagando o seu preço por mim e por você, Ele nos torna justos. Esse é o milagre da justificação do homem. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia diz acerca do que eu e você fazemos? Que as nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, são consideradas como um trapo de imundícia. Por quê? Porque tudo que nós fizermos aqui, por mais que nós pensamos que somos bons, por mais que nós pensamos que nós não damos prejuízo a ninguém, que nós não falamos mal de ninguém, que nós não temos problema com ninguém, ainda assim, tudo que nós fazemos perante Deus é um trapo de imundícia. É considerado um trapo de imundícia. Por quê? Porque nada disso é capaz de nos justificar. Nada disso te torna justo. Nada disso te dá o direito de entrar no reino de Deus. Não dá. Por quê? Porque ainda que você seja uma pessoa honesta, ainda que você seja uma pessoa boa, ainda que você não fala mal e não dá prejuízo a ninguém, glória a Deus por isso. Nós devemos ser assim mesmo, e isso não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas ainda assim, nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós somos uma velha natureza, se Cristo não trabalhou em nós. Uma vez que Cristo, Ele opera o milagre da redenção, se fazendo homem, indo até a cruz, sendo obediente até a morte,
e morrendo, derramando teu sangue na cruz do Calvário, ali, aquela obra, aquele trabalho, aquela ação de Cristo é que nos faz tornarmos justos. E é por isso que o escritor e comentarista vai dizer: só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. É por isso que você precisa ter uma fé em Cristo. É por isso que você precisa aceitar a palavra de Cristo. É por isso que você precisa olhar para Cristo. Se você não olhar para Cristo, se você não entender que Cristo é o único e suficiente Salvador, jamais você será justo diante de Deus. Por quê? Porque o trabalho de Cristo, a obra de Cristo, o que Cristo fez foi pegar o meu e o seu pecado e colocar sobre si. A Bíblia vai dizer que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, pelas suas feridas é que nós somos curados. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é pelo que você pensa que vai fazer. Não, ninguém vai herdar o reino de Deus por mérito próprio. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho, Cristo é a salvação. Olhe para a obra redentora de Cristo e você será justificado para assim poder entrar no reino de Deus. As nossas obras são importantes, as nossas obras faz parte do agir de Deus na vida do cristão, mas grave isso: nós fazemos as obras de Deus porque nós somos salvos. Nós não fazemos as obras de Deus para ser salvo. Ninguém faz nada para ser salvo. Todo o trabalho que nós todo o trabalho que deveria ser feito para obtermos a salvação, Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas isso não nos dá o direito de cruzar os braços e pensar: uma vez salvo, salvo para sempre, então não precisa de eu fazer mais nada porque Cristo fez tudo. Não, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui na frente, mas a justificação, ela foi nos entregue na cruz do Calvário. Segundo tópico vai falar sobre a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. A obra de Cristo, a justificação de Cristo, não é simplesmente, irmãos, uma anistia e um mero perdão. Não. A pessoa te perdoa, mas ela lembra. Você pode receber uma anistia, mas a sua ficha está constando todo o mal que você fez. A pessoa pode pagar todo o seu processo criminal, mas a sua ficha consta tudo que ele fez. E isso ninguém consegue apagar. Porém, a obra redentora de Cristo e a justificação de Cristo, Ele não só nos perdoa. Antes, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que nossos pecados são apagados e dele Deus não lembra mais. Sabe aquele velho homem que cometeu tantos pecados e tantos delitos que você até assustou quando viu ele ir para a igreja? Tudo que ele fez, uma vez que ele nasce de novo, uma vez que ele aceita a palavra de Deus, uma vez que ele entende o plano redentor de Cristo, Jesus não lembra mais daquilo. Por quê? Porque ele pegou o homem velho e apagou. E a Bíblia diz que dos nossos pecados ele não lembra
mais. As coisas velhas se passaram, ficou para trás. Você lembra, nós lembramos, e às vezes assustamos quando vimos uma pessoa que cometeu tantos delitos na igreja, não é assim? Mas Cristo não lembra. Por quê? Porque Ele nos justificou. Ele não simplesmente perdoou, mas os erros estão anotados lá. Sabe quem lembra de tudo isso? É o diabo, o nosso acusador. A palavra diabo, dentre tantas significados e conotações, uma delas, e parece que uma bem característica dele, é o acusador. O diabo fica ali no banco dos réus, sempre acusando, sempre acusando, sempre acusando. Mas a Bíblia diz que Jesus não lembra mais. Satanás, ele pode pegar o seu pecado e lançar na tua face, mas em tudo você deve entender: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Não seja acusado por Satanás, não seja acusado pelo nosso acusador. Ele quer te fazer jogar para baixo, ele quer te fazer desistir, ele quer te fazer desanimar, mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para a tua vida: Cristo nos justificou, e Ele não somente nos perdoou, mas Ele apagou todos os nossos pecados. Essa é a maravilhosa doutrina da justificação. O novo homem é o terceiro ponto. Ele é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão na cruz. Creu no sacrifício de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, né, irmãos? O novo homem em Cristo é justo. Uma vez que ele recebe a palavra, uma vez que ele entende o plano de salvação, uma vez que ele nasce da água e nasce do Espírito, ele é justificado por Deus. Ele é regenerado. Ele é feito uma nova criatura. Que coisa maravilhosa! Só Deus, só Cristo pode operar esse milagre. O exemplo deixado aqui é aquele ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo na cruz, e um deles criticando, acusando e até duvidando se Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador. Mas um deles falou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, reconhecendo esta obra redentora de Cristo. E Jesus Cristo então perdoou os seus pecados. A justificação do homem, a justificação do ser humano, ela acontece quando ele entende que precisa de Cristo para herdar a vida eterna. Eu tenho certeza que você tem um imenso desejo de participar da vida eterna. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não entendeu esse plano salvador, é uma oportunidade maravilhosa de você entender e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. E por último, o novo homem em Cristo. Terceiro tópico, ele é santo. A santificação do novo homem. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele é um homem nascido da carne, ele é um homem natural, ele é um homem carnal, dominado pelas paixões carnais, mas ele encontra com a salvação, ele encontra com a palavra, a fé gerada no seu coração, ele recebe essa palavra e automaticamente ele é justificado, ele é regenerado, ele é transformado em uma nova criatura. Eu gosto de chamar a atenção para esse ponto, por quê? Porque a regeneração, a justificação, ela acontece de forma instantânea na vida do ser humano. Uma vez que ele recebe a palavra de Deus e ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é regenerado e ele é justificado. Mas existe um processo que ele é gradativamente, que é o processo da santificação do novo homem. É por isso que lá na introdução
existe a pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual? Como que nós vamos alcançar a perfeição espiritual? Permitindo que o Espírito Santo de Deus opere em nós o processo da santificação. E esse processo, ele é gradativamente, ele não é instantâneo. E é por isso que nós vamos estudar um pouco sobre essa doutrina da santificação. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, esse processo de santificação, eu preciso entender que hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que eu estou sendo hoje. Eu tenho que cada dia, um após o outro, aproximar mais de Deus, aproximar mais das coisas de Deus, abandonar mais as práticas que não agradam a Deus, e esse processo de santificação, ele ser crescente na minha vida um dia após o outro. É por isso que eu falei no decorrer da lição, que mesmo que Cristo pagou o preço por mim e por você, e mesmo que Cristo fez tudo por nós para nós alcançarmos a salvação, existe a nossa responsabilidade, que é de nos sermos santos, de nós nos tornarmos santos e permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós essa santificação. É uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. A regeneração é instantânea, mas a santificação, ela é progressiva. E vamos entender aqui então um pouco sobre esse processo. Primeiro ponto, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. No exato instante da sua conversão, você é regenerado, você é justificado e você é visto por Deus e pela igreja como uma pessoa santa, separada. A palavra santo aqui, ela traz a ideia de separado. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais propriedade do mundo. Você não é mais propriedade da carne. Você não é mais propriedade do pecado. Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículo 34, se não me falar a memória, vai dizer: o que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. O pecado domina ele. Que vive como um homem carnal, como um homem natural, ele não tem próprio domínio na sua vida. Apóstolo Paulo dizia: o bem que eu queria fazer, eu não fazia, mas o mal que eu não queria fazer, eu fazia todo instante. Por quê? Porque o ser humano dominado pelo pecado, ele não é senhor da sua vida, ele não domina a sua vida. Quem domina a vida dele é o pecado, quem domina a vida dele é o diabo, e através desse domínio, ele vive uma vida regalada no pecado. Mas uma vez que ele encontra com o Salvador e o processo de regeneração acontece na vida dele, ele se torna propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos remiu, ele nos resgatou, ele pagou um preço por nós. E aí ele nos tira das garras do pecado, ele apaga o pecado, ele nos tira das garras da morte, das garras de Satanás, e passa a nos chamar de propriedade exclusiva sua. Por isso que nós temos que ser separados, por isso que nós temos que ser santos, porque nós passamos a ser de Cristo. Por isso que ele é nosso Senhor e Salvador, e Cristo só é Salvador daquele a quem ele é Senhor. Se Cristo é o Senhor da minha vida, ele será o Salvador da minha vida. Mas se ele não é o Senhor da minha vida, ele não vai me salvar. Então Cristo precisa ser o Senhor da tua vida. A partir de hoje, a partir do momento da sua regeneração, a partir do momento que você entende o processo de salvação, você passa a ser servo de Cristo.
Você passa a ser propriedade de Cristo. Por quê? Porque Ele nos resgatou e nos comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E é por isso que Ele vai dizer: sedes santos. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, o processo de santificação, ele é importante na vida do cristão, para que cada dia que passa nós fiquemos mais parecidos com Cristo, até que venhamos a alcançar a estatura do Filho de Deus. A Bíblia fala que lá no céu, após o arrebatamento da igreja, nós seremos semelhante a Cristo. Então a santificação, ela está nos conduzindo a essa perfeição em Cristo Jesus, através da sua palavra. Por isso que é possível sim alcançar a perfeição, e nós iremos alcançar essa perfeição, uma vez que Cristo vier transformar esse corpo que é corruptível, esse corpo que é terra, esse corpo que é pó, em um corpo incorruptível. A Bíblia diz que é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Amém? E é aí que nós vamos ser glorificados e seremos semelhantes a Cristo. A perfeição irá nos levar a esse ponto máximo, que é estar com Cristo e sermos como Ele, assim como Ele o é. E qual é o agente principal da santificação na vida do cristão? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que purifica, é a palavra de Deus que trabalha, é a palavra de Deus que opera, é a palavra de Deus que produz fé, é a palavra de Deus que transforma a vida do ser humano. E é por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. E que esta palavra seja pregada de forma genuína, e que esta palavra seja pregada de forma clara, e que esta palavra seja pregada de forma objetiva. Por quê? Porque só a palavra de Deus pode produzir em mim e em você a santidade dia após dia. É por isso que nós temos que amar a palavra, por isso que nós temos que alimentar da palavra, porque o que é da carne alimenta das coisas da carne, mas o que é do Espírito alimenta das coisas do Espírito. O crente, o cristão que é nascido de novo, irmãos, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele não tem que procurar subterfúgios carnais para saciar a sua vontade carnal. Não, ele tem prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele foi nascido de novo. O velho homem tem saudade do mundo, o velho homem tem saudade do Egito, o velho homem tem saudade do pepino, da cebola do Egito, mas o novo homem em Cristo, ele olha para as coisas que são de cima, ele olha para as coisas que são espirituais, ele enxerga a palavra, ele enxerga o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é necessário nascer de novo para quê? Para nós vermos o reino de Deus. É necessário. E só quem é nascido de novo é que vai ter essa vontade de estar perto da palavra, de estar alimentando da palavra, de estar envolvido com as coisas de Deus. Nós não podemos, irmãos, cair em nenhum tipo de engodo, em nenhum tipo de mentira, e achar que a igreja precisa de subterfúgios mundanos para manter as pessoas participantes de culto e participantes dos trabalhos. Não, basta ela entender
que a palavra de Deus é o suficiente. E se ela é uma pessoa regenerada, se ela é uma pessoa que nasceu de novo, pode ter certeza que ela vai ser uma pessoa que vai amar e estar próxima às coisas espirituais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é imprescindível, porque ela nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos que zelar pela palavra de Deus. Não substitua a palavra de Deus por nada. Não substitua a palavra de Deus por coisa alguma. Nada vai produzir a santidade na vida do ser humano, a não ser a palavra de Deus. O terceiro e último ponto, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então a santificação é a vontade de Deus ao novo homem. Por quê? Porque quanto mais santo nós estamos, quanto mais purificado pela palavra nós estamos, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais parecidos com Ele nós somos, mais parecido com Cristo nós estamos. E Ele diz: sedes meus imitadores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: sede meu imitador, como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. E Cristo foi santo. E ser santo, irmão, não quer dizer que nós vamos viver numa redoma de vidro, não quer dizer que nós vamos ser impedidos de sair na rua, de ter contato com pessoas que não são cristãs. Não. Ser santo é eu mesmo vivendo em um mundo cercado por um contexto pecaminoso, eu entender que a palavra de Deus é o suficiente para a minha vida. Eu entender que a palavra de Deus é o suficiente para a minha salvação. E nada desse mundo vai nos atrair. Nada desse mundo vai nos chamar a atenção. Por quê? Porque nós passamos a enxergar o céu. Nós passamos a enxergar o reino de Deus. Nós passamos a ter visão espiritual. O homem carnal não discerne. O homem carnal não entende. Para o homem carnal é loucura a mensagem do Evangelho de Cristo. Mas para quem nasceu de novo, mas para quem é espiritual, mas para quem foi regenerado, para quem foi justificado e para quem está vivendo uma vida de santidade, ele enxerga as coisas do céu, ele pensa nas coisas que são de cima, ele acumula tesouros no céu e ele entende que a nossa vida aqui é uma vida de peregrino, é uma vida de forasteiros, mas que a nossa morada eterna é com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Tudo isso é passageiro e momentâneo, mas nós iremos viver eternamente com Cristo Jesus. Glorifique a Deus por isso. Então, recapitulando para nós encerrarmos: o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Você precisa nascer de novo. Você nascendo de novo é regenerado e justificado, e assim vai viver uma vida de santidade com Cristo. Sede santo. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida na presença de Deus. Viva uma vida na presença do Senhor, cheio da palavra de Deus, cheio das coisas de Deus, envolvido nos trabalhos com a obra de Deus. E você vai viver uma vida maravilhosa com Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Conclusão: quem recebeu Jesus como
seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus por isso. Então, meu amigo e minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus Cristo, entenda esse processo de salvação, viva esse processo de salvação, entregue a sua vida a Cristo e vamos viver uma vida de santidade, de amor e de comunhão com Deus. E que nós, servos do Senhor, possamos pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que deve ser anunciada para a salvação de todo pecador. Palavra esta que é a palavra de arrependimento. João, precursor de Jesus Cristo, pregou arrependimento. Jesus Cristo falou de arrependimento. A primeira pregação da igreja primitiva, quando foi perguntado a Pedro o que deveriam fazer para alcançar a vida eterna, Pedro disse: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Ou seja, que nós possamos pregar essa mensagem para que o pecador entenda que ele precisa arrepender do seu mau caminho e converter a Cristo e mudar o destino da sua trajetória. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Eu fico muito grato pela oportunidade de estar falando com vocês aqui nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, e que esta palavra, através do Espírito Santo, possa edificar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Pastor Douglas, por favor. Valeu a pena? Que bom nós estarmos reunidos, aprendendo um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Eu gostaria de avisar você que às 17 horas nós estaremos em mais um culto online. Estaremos aqui adorando, louvando ao Senhor, ministrando a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. E às 18 horas estaremos também na transmissão do culto online da nossa AD Central, onde vai estar ministrando a palavra o nosso pastor presidente. Então, às 17 horas nós estaremos aqui com a transmissão ao vivo. Compartilhe, informe alguém, anuncie, para que eles possam estar participando desse momento. Lembrando, as igrejas estão fechadas, mas os nossos corações não estão fechados, estão abertos para ouvir e aprender cada dia mais da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma maneira sobrenatural, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa prover tudo aquilo que você está precisando neste momento, e que Deus possa sarar essa terra e curar todas as feridas. Feche os teus olhos neste momento, nós estaremos orando e concluindo este momento. Senhor, eu quero te dar graça, eu quero te louvar. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui, ó Deus, aprendendo da tua palavra. Continua, Deus, usando teus filhos para estar, ó Deus, proclamando bênçãos e mais bênçãos sobre a vida desta nação e sobre o mundo, ó Pai. Quebra os laços e suas ciladas, ó Pai. Abençoa, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, guardados, ó Deus, de todos esses males. Nós te damos graça e te louvamos. Abençoa a vida dos teus filhos e dê uma semana de vitória. Nós te damos graça e rendemos a ti toda adoração e todo louvor. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do teu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e tenha um dia de vitória em nome de Jesus.